Olá a todos! Hoje estarei falando sobre um assunto muito interessante e curioso, que é a literatura barroca. Mas, primeiramente, o que é barroco? Barroco é um estilo artístico que compreende múltiplas formas de manifestações artísticas, como a literatura, a pintura, a música, a arquitetura, que incorpora características como exagero, antítese, religiosidade. Resumidamente, é um sinônimo de exuberância. Mas como ele surgiu? Qual o seu contexto histórico? Suas manifestações de contexto histórico são a Reforma e a Contra-Reforma, que aconteceram na Europa, no século XVI até meados do século XVIII. Para entendermos melhor, vou contar a história um pouco mais passo a passo. Martinho Lutero estava insatisfeito com os poderes supremos da Igreja Católica. Então, ele elaborou suas teses, que são 95, que questionavam o dogma da Igreja, mas seu objetivo era criar um novo cristianismo que baseava-se na fé e no conhecimento de textos bíblicos. Esse movimento que ele inicializou foi chamado de Reforma Protestante ou Luterana. Mas quando a Igreja Católica se deu conta desse movimento reformista, ela iniciou um movimento chamado Reforma Católica ou Contra-Reforma, que estabeleciam mudanças a fim de que o descontentamento das pessoas em relação ao catolicismo fosse barrado. A Companhia de Jesus era uma dessas medidas de expansão, que era responsável pela catequização, principalmente de povos indígenas. Eles também lançaram medidas de perseguição, como o Tribunal Santo Ofício, que era uma forma de punição àqueles que se desviassem do catolicismo. Devido ao barroco surgir no meio desses embates religiosos, ele manifestou características contraditórias, como cultivar a fé na enfermidade da vida, um espírito renascentista e a culpa cristã. Esses foram um dos pontos importantes em relação ao contexto histórico do barroco. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre as características do barroco na literatura. Vamos começar falando sobre o cultismo. O cultismo significa jogo de palavras, também chamado de gongorismo, pois ele foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora. Bom, esse estilo ele utiliza a descrição de termos cultos, preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Além do uso desses termos, o cultismo ele valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem, como hipérbole, sinestese, antitese, paradoxo, metáfora, entre muitas outras. Bom, já que falamos sobre o cultismo, agora vamos falar sobre o conceptismo. O conceptismo ele significa jogo de ideias, mas também é chamado de quevedismo, pois ele foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco de Quevedo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através de apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo ele é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Bom dia, telespectadores. Hoje estarei falando sobre o barroco no Brasil. No século XVII, a economia era baseada na produção da cana-de-açúcar, pelo uso de mão de obra escravizada, composto pelos indígenas brasileiros e os negros africanos. A Europa estava dividida entre catolicismo e protestantismo. Desse modo, a religião predominante oficial do Brasil era a católica. Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica tomou medidas para não perder mais fiéis, tais como o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição e a fundação da Companhia de Jesus. Essa reação ao protestantismo ficou conhecida como Contra-Reforma. Graças a isso, os indígenas foram alvo da catequização, o que muito contribuiu para o contato desses povos. Nesse contexto, a religião acabava sendo o centro de tudo, conhecida como teocentrismo, e exercia fortes influências nas decisões do governo. Desse modo, a religião e a monarquia andavam de mãos dadas. Daí a importância de personalidades como o padre Antônio Vieira, uma figura religiosa e política extremamente influente em relação ao rei de Portugal. Assim, a tradição católica está fortemente ligada à arte barroca, seja nas artes visuais, seja na literatura. As principais características do barroco no Brasil são
conflito existencial, teocentrismo, uso recorrente de antítese, paradoxo, hipérbole, hipérbato, sinestesia, comparação, metáfora, linguagem rebuscada e jogo de palavras. Os três principais autores do Barroco no Brasil são Bento Teixeira, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Bento Teixeira nasceu em Portugal e mudou-se para o Brasil. Era filho de cristãos novos e foi denunciado pela sua esposa por praticante de judaísmo. Gregório de Matos nasceu em Salvador, estudou Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde trabalhou durante alguns anos. De volta ao Brasil, devido a inimizades, foi deportado para Angola. Teve permissão para voltar para seu país e morreu em Recife entre 1695 e 1696. Padre Antônio Vieira nasceu em Portugal, mas mudou-se para o Brasil. Ingressou na Companhia de Jesus em Portugal, foi mestre da argumentação, mas pelo fato de ser defensor dos cristãos irmãos, criou inimizades e foi condenado à heresia, mas foi perdoado. Voltou ao Brasil antes de morrer, em 1697, em Salvador. Um exemplo de obra de Bento Teixeira é Prosopopeia, do Padre Antônio Vieira, Sermões, de Gregório de Matos, Poesias lírios filosóficas. Olá, vou estar falando agora um pouco sobre o contexto histórico do arcadismo. Bom, no período do arcadismo, lá no século XVIII, as ideias iluministas se tornavam populares, onde o iluminismo era um movimento intelectual que trouxe de volta o Renascimento. Então, tanto o Renascimento quanto o iluminismo defendiam o uso da razão em detrimento do uso da fé. Então, em toda a Europa, a influência do pensamento iluminista se alastrava. Bom, esse período de renovação cultural se caracterizou pela valorização da ciência e o espírito racionalista, onde as pessoas deixavam mais a religião de lado e pensavam mais pela lógica, pela razão. Por isso ser contra tudo que já estava acontecendo na época, se tornou bastante polêmico, onde essas pessoas queriam se libertar dessa religião, desse pensamento religioso, e pensar mais por sua própria cabeça, sobre as situações em geral. Logo após começaram a ser publicadas as primeiras enciclopédias na França, teve a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, então vários movimentos que geraram outros movimentos de revolta em muitas colônias na América Latina. Já na Itália, essa influência tomava feição própria, chamada de arcadismo, que se inspirava em uma lenda da Grécia Antiga, que, segundo essa lenda, a Arcádia era dominada por um rei Pan e que todos que moravam eram pastores e que eram todos muito felizes, muito espontâneos, viviam cantando. Bom, os italianos, procurando imitar essa antiga lenda, criaram a Arcádia em 5 de outubro de 1690, que era uma escola, uma academia literária que reunia escritores com o objetivo de acabar com o barroco e difundir ideias neoclássicas. Então, para serem coerentes com os seus princípios, eles optavam pela simplicidade e pela igualdade, onde todos eram vestidos igual pastores gregos, e eles faziam seus cultos em jardins, locais abertos, para aproveitarem a vida natural. Assim, os autores arcades costumavam escrever sobre a beleza no campo e a vida simples, e criticavam sobre a vida em grandes cidades, em centros urbanos, a vida mais moderna. Já no Brasil, lá no século XVII, foi considerado o século do ouro pela descoberta de ouro em Minas Gerais, principalmente na cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Então, por conta disso, a região do Sudeste se tornou o principal eixo econômico e político da colônia na época. Então, Vila Rica se tornando um dos maiores centros urbanos da América Latina, então havia a chegada de muitos intelectuais e artistas. Por conta da chegada de grandes pessoas, isso possibilitou para a circulação de ideias iluministas. E essas ideias geraram muitas rebeliões políticas e inovações estéticas na época. Então, aqui no nosso país, o arcadismo tem um marco inaugural em 1768, com a fundação da Arcádia Ultramarina e com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Então, embora não constitui um grande grupo igual da Arcádia Europeia, se dá a primeira geração literária brasileira. Olá! Agora que você já entendeu o que é o arcadismo, vamos ver algumas de suas principais características. Oposição ao barroco.
A simplicidade proposta pelo arcadismo era totalmente oposta ao estilo barroco. O arcadismo era baseado em excessos e exageros, tanto nas artes plásticas como na literatura. Enquanto que o arcadismo tinha como ponto central o ser humano como centro do universo, o barroco agiu como uma ferramenta de contra-reforma para reviver a fé cristã. Inspiração iluminista. O início do arcadismo foi durante o iluminismo. Dessa forma, esse movimento sofreu muita influência do movimento iluminista. Equilíbrio e busca pela perfeição. A busca pelo equilíbrio e pela perfeição ocorre devido à tentativa de resgatar as tradições clássicas. Vale lembrar também que o classicismo, que foi o movimento que surgiu de inspiração para o arcadismo, o padrão de beleza era o greco-romano. Outra característica do movimento arcadista era o racionalismo, onde a razão era frequentemente valorizada. Uma característica muito importante do arcadismo foi o bucolismo e pastoralismo. A poesia arcade retrata uma natureza tranquila e serena, um refúgio calmo que se constatava com os centros urbanos monárquicos. O burguês culto buscava na natureza o oposto da aristocracia. A poesia pastoral descreve a qualidade dos costumes rurais, exaltando a beleza da vida campestre e da natureza. Valores da natureza. Os autores arcades desprezavam o estilo de vida agitado das cidades. Para ele, as pessoas que viviam nos grandes centros urbanos se comportavam como selvagens, perdendo a essência do homem natural do campo. Por isso, esses artistas valorizavam a simplicidade e a tranquilidade que a natureza emanava, temas esses que eram recorrentes em suas obras. As principais temáticas cotidianas são o retorno ao clássico, da cultura greco-romana, o bucolismo, o pastoralismo, a idealização amorosa e a escolha de temas cotidianos e relacionados com a natureza. Olá, estarei falando sobre os principais autores do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga. Ele era filho de um brasileiro e aos seus 7 anos ele chegou ao Brasil. Estudou com os jesuítas na Bahia e já adolescente ele foi para Portugal, onde ele se formou em Direito. No ano de 1872 ele voltou para o Brasil. Ele foi acusado de envolvimento com a Inconfidência Mineira. Por essa causa ele foi preso e levado à Ilha das Cobras, que fica no Rio de Janeiro, e logo depois foi expulso para Moçambique, onde ficou até a sua morte. Ele dedicava os seus versos a Marília, por quem ele tinha se apaixonado na juventude. As suas principais obras foram Marília e as Cartas Chilenas. Cláudio Manuel da Costa nasceu no ano de 1729, no Ribeirão do Carmo. Ele estudou no colégio também jesuíta, no Rio de Janeiro. Se formou em Direito em Portugal. Ele foi responsável por fundar uma Arcádia em 1768, chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Velha Rica. Em 1789, foi encontrado morto em sua cela e deixou seu legado em obras como Culto Métrico, Epicédio, Poesias Manuscritas, Obras Poéticas, Labirinto do Amor, entre outros. José Brasílio da Gama. Sua obra mais famosa é o poema Uruguai, a qual relata sobre as paisagens bucólicas. Brasílio ele nasceu no ano de 1741 e estudou em um colégio de padres jesuítas, no Rio de Janeiro. Foi para a Itália anos depois, onde filiou a Arcádia Romana. Ele viveu em Portugal, onde foi preso e faleceu no ano de 1795. As suas principais obras, como foi dito, foi o poema Uruguai. E por último, o José de Santa Rita Durão. Ele é um autor considerado um dos mais importantes representantes do arcadismo na literatura brasileira. Ele nasceu em Cata Preta, Minas Gerais, e também estudou em Jesuíta, no Rio de Janeiro. Ele fez faculdade na Universidade de Coimbra e se formou. Uma das principais obras foi o arcadismo, e as suas outras principais obras é o poema épico chamado Caramuru, o qual tem como subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia.